Marcelo. Deus abençoe. Aleluias, igreja amada do Senhor, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Nessa noite fria, né, chuvosa, que o calor do Espírito Santo aqueça o nosso coração, a nossa alma, que as chuvas de bênção sejam derramadas sem medida sobre a vida da igreja nesta noite. Aleluias. Sem perda de tempo, meus queridos, abram a sua Bíblia. A Melissa vai colocar aqui no telão o Salmo de número 90. É um salmo que deveríamos lê-lo todo, mas iremos fazer uma leitura a partir do verso 12, para que tenhamos aqui alguns momentos pensando sobre o que diz o grande homem de Deus, Moisés, quando faz uma oração, na verdade. Vamos meditar um pouco, refletir um pouco sobre o que ele nos diz e quais lições podemos extrair dessa palavra para nossas vidas. Diz assim o verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a tua graça, Senhor. Nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Aleluias. Que o Espírito de Deus possa aplicar de forma integral nesta noite essa palavra nos nossos corações. Nós estamos vivendo tempos, se olharmos para o mundo, se olharmos para o nosso redor, para as circunstâncias, poderíamos dizer que estamos vivendo tempos difíceis, tempos angustiosos ou angustiantes, porque o que está diante dos nossos olhos parece que só vem para nos afligir. São coisas que vêm para trazer um sofrimento para o ser humano. Mas quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, nós temos a esperança e, mais do que isso, a convicção, e podemos dizer que nós estamos vivendo tempos de paz, tempos de abundância, tempo da glória de Deus, tempo de as maravilhas de Deus acontecerem no meio da sua igreja. Aleluia. Vivemos tempos alegres, porque estamos do lado de Deus. Eu não sei vocês, mas eu já me peguei algumas vezes pensando sobre esse tema, sobre tempo, e é uma coisa meio louca, que eu estou dizendo por mim, às vezes eu não consigo entender. A propósito,
Hoje, como tem uma pessoa aqui muito querida que está fazendo aniversário, daqui a pouco vamos cantar parabéns para ela, certamente. E no convite lá no grupo, eu me deparei com uma chamada, um convite assim, até muito interessante, pois a mãe da aniversariante dizia: bom, eu vou falar aqui nas minhas palavras, não exatamente o que ela escreveu lá. Bom, me parece que ela está fazendo 7 anos, mas eu tenho certeza que ela nasceu ontem, então eu não estou entendendo essa conta, né? É uma coisa meio louca esse negócio de tempo. E eu fiquei pensando, é verdade esse negócio. Me lembrou quando nasceu a Olívia. Eu cheguei já viajei para lá e já cheguei, já estavam no hospital, e aquele momento todo de apreensão, meio tenso, e subimos para a antessala, onde ia ocorrer, né, o parto, e na frente daquela e entrou uma outra moça que também ia ter o filho, um casal, né, que ia ter o filho marcado para aquele dia. E eles entraram e a gente ficou na antessala e a gente, mesmo esperando, mesmo naquela expectativa, passou rapidinho e eu escutei o choro. A criança já havia nascido, a enfermeira já tinha entregado na mão da mãe. Sei lá, parece que passou 15, 10 minutos, foi uma coisa muito rápida. Aí chega a vez da Keila, aí Keila entra, e eu ando para lá, eu ando para cá, o André coça a cabeça, desce, vai no banheiro, bebe água, e senta e olha o relógio, e levanta de novo. Parece que passou ali umas 2, 3 horas, mas na verdade tinha passado o mesmo tempo, 15 a 20 minutos. Quer dizer, a percepção do tempo, quando era no outro caso, foi totalmente diferente, quando foi no nosso caso, quando foi no caso da Olívia. Então, essa questão de tempo é uma coisa que a gente não consegue dimensionar com muita clareza. E o Salmo 90, ele trata desse tema, ele trata de tempo, ele trata de como esse componente, ele interfere na nossa vida, e como nós devemos aproveitar o tempo para aproveitar as oportunidades, de maneira que possamos viver alegremente e termos a certeza que, enquanto estivermos aqui, nós estamos desfrutando da bênção e da graça de Deus, nosso Senhor, nas nossas vidas. Então, você, quando nós entendemos o tempo, ainda que seja uma coisa muito difícil, nós temos uma facilidade de aproveitar as oportunidades e, consequentemente, aproveitar tudo aquilo que Deus tem para mim e tem para você. Felizmente, né, nós não precisamos entender de tudo para usar. Já imaginou se tivéssemos que entender o tempo para podermos viver? A humanidade estaria perdida. Os filósofos se debatem nas exposições das suas ideias, nas suas teorias, quanto ao tempo, ao espaço, mas para a maioria de nós que não estuda isso, é apenas perda de tempo. Então, o que nós podemos fazer, volto a afirmar, é procurar a melhor forma de utilizarmos dessa coisa que todo mundo conhece por tempo, mas ninguém sabe o que é. Mas devemos buscar com sabedoria. Nós ouvimos constantemente, eu já falei isso, talvez você também já falou, se você não falou, você já ouviu alguém dizer: eu gostaria de saber usar o meu tempo. Já ouviu alguém dizer assim? Talvez você já tenha dito: poxa, o tempo passou, eu queria ter utilizado melhor do meu tempo, desse espaço que Deus me deu aqui. Mas também, ou muito raramente, nós vamos dizer, ou vamos ouvir dizer: gostaria de controlar a mim mesmo, de conhecer a mim mesmo.
Porque é uma das formas, a maneira mais objetiva e mais concreta e mais aproveitada de aproveitarmos o tempo é nos conhecendo, é disciplinando a nós mesmos a viver uma vida organizada, viver uma vida aproveitando todos os espaços que temos. Quando eu procuro controlar o tempo, na verdade, eu tenho uma probabilidade muito maior de fazer tudo aquilo que eu quero e que eu gosto, e há tempo. Não nessa correria louca que nós vivemos. Às vezes nós até conseguimos fazer algumas coisas que queremos, que gostamos, mas é uma correria, é uma loucura. Talvez você também já ouviu dizer: para onde foi o meu tempo? O que é que aconteceu com o meu tempo? Ou, quem roubou o meu tempo? A verdade é que o tempo não sai de cena. Ele acontece no mesmo compasso, para todos nós. E você pode dizer: mas eu não tenho tempo, fulano tem tempo. Não, o tempo é o mesmo. Todos nós temos 1440 horas por dia, ou por semana, minutos por dia. 1440 minutos por dia. Temos 168 horas por semana. Todos nós temos o mesmo tempo. É claro que alguns têm mais atividades do que o outro, é outra coisa, mas tempo todos nós temos o mesmo. E aqui tem um paradoxo muito louco, porque nós vamos dizer, ou as pessoas vão dizer: ninguém tem tempo suficiente, mas ao mesmo tempo todos têm o tempo que existe. Se você vai viver 100 anos, e eu desejo que muitos de nós aqui ultrapassem até essa marca, você terá 100 anos, 90 anos, 80 anos, não terá menos do que isso. Então todo mundo tem o tempo que existe. E aqui tem um grande desafio, né? É sermos fiéis na administração do tempo, não deixando escapar, vivendo os dias sabendo que não podemos dispor dele outra vez. Se eu perder um minuto sequer da minha vida, um dia sequer, tenha certeza, está perdido para sempre, porque eu nunca mais vou recuperar esse dia, esse minuto, essa hora. Eu não sei se, quem sabe você teve aquele momento que foi impulsionado por Deus para dobrar os joelhos e orar, para ler a Bíblia, para fazer uma visita, para pregar para alguém. Você disse: não, deixa para depois, amanhã eu faço isso, estou ocupado agora. Tenha certeza que essa oportunidade você perdeu. Pode vir outra até, mas essa você não terá mais. Então devemos ter em mente que o tempo vale pela intensidade com que vivemos nossos dias e pela sabedoria que os aproveitamos. É provável que você conheça alguém bem mais novo que você, mas que talvez tenha vivido mais do que você, porque essa pessoa, mesmo mais nova, ela soube aproveitar bem o seu tempo, aproveitar bem as suas oportunidades. Embora ela, digamos, com 30 anos e você com 40, 50, você não viveu a qualidade, você não tem a qualidade de vida que essa pessoa tem, porque viveu desordenadamente. Para o crente,
devemos lembrar que o momento que nós temos, a vida que nós temos, é uma coisa muito preciosa. E nós temos que ser mordomos fiéis desse bem precioso. Devemos administrar como mordomos de Deus o dispêndio, ou seja, como nós gastamos esse tempo. Paulo vai escrever, e quando escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 5 e no verso 15 e 16, ele vai dizer: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Paulo está dizendo aqui que aquele que não administra bem o seu tempo, aquele que não anda prudentemente, ele é como um louco, nécio, é louco, é doido. A palavra é forte, mas é isso que significa. Isso é o tempo. Oportunidades. Eu já falei aqui, não me lembro quando, mas eu já falei sobre oportunidade. Aqui não, talvez lá no outro endereço. Mas existem duas espécies de oportunidade. Nós temos nos aparece duas espécies, duas maneiras de oportunidade. Tem algumas que elas aparecem diante de nós sem que tenhamos feito nada para que elas surjam diante de nós, para que elas sejam produzidas diante de nós. Elas simplesmente aparecem. Mas há outras que nós precisamos e temos que criar pelos nossos esforços, pela nossa diligência, pelo nosso engenho, pelas nossas atitudes. Então, há até alguém que reclama: mas eu nunca tive oportunidade. Sim, talvez você não as viu ao seu redor, mas além disso eu poderia ter criado oportunidade, e muito mais nós que somos cristãos e temos o Espírito Santo que nos dirige. Nós temos a capacidade de criar oportunidades, porque o Deus Todo-Poderoso nos dá sabedoria para isso. As oportunidades espontâneas, elas são mais comuns do que parece, elas estão ao nosso redor. Elas estão à espera de que nós a utilizemos. O pastor JB falou agora há pouco sobre Eliseu. Há um episódio que acontece com Eliseu, não exatamente com Eliseu, mas com o servo dele, que ele amanhece um dia e vê o arraial cercado, e ele entra em desespero, porque eles estavam sitiados, certamente o exército iria invadir o seu arraial e eles iam ser destruídos, e ele fica desesperado. Mas aquele homem, o homem de Deus, deixa eu ver se tem a cola aqui. Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu que, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ele estava totalmente perdido na sua concepção, na sua visão resumida. Mas ele não percebera que ao redor dele tinha uma grande oportunidade de livramento que Deus tinha enviado. Deus tinha enviado ali cavalos e carros de fogo para livrá-los daquele momento angustioso. As oportunidades criadas, elas devem ser buscadas por todos nós. E para isso nós precisamos de coragem
coragem e perseverança, oração e esforço, para transformar as dificuldades em oportunidades. Porque quando surge uma dificuldade, na verdade, é uma grande oportunidade para a gente transformar, reverter o quadro que surge diante de nós como uma dificuldade e transformar isso em uma bela oportunidade. Para isso nós precisamos cada dia mais buscar a orientação de Deus. Por isso que o escritor Moisés diz: ensina-nos, Senhor. Este é o passo, este é o caminho, este é o segredo. Como eu posso contar os meus dias, aproveitar os meus dias, agarrar as oportunidades? Nós não lemos, mas você pode ler depois todo esse salmo. O Salmo 90, nos 3 primeiros versos, ele começa nos ensinando que o primeiro ponto que Moisés aqui, o salmista no caso, ele tinha tinha certeza de que ele podia controlar o tempo e aproveitar as oportunidades, era reconhecendo a grandiosidade de Deus. Ele começa: Senhor, Tu és o refúgio. Ele começa reconhecendo a grandiosidade de Deus. A Bíblia nos ensina que Ele é ontem, hoje e eternamente. Alguns até dizem que Ele é hoje, foi ontem, é hoje e será eternamente. Não, Ele é hoje, é ontem, é eternamente. Essa questão de tempo e espaço só existe para nós. Quando eu reconheço que Deus, na sua grandiosidade, e eu como filho dele, eu encontro refúgio, eu encontro uma mão poderosa, eu encontro a soberania dele que me conduz com um braço forte para caminhos de vitória. Eu encontro um Deus que me sustenta em todas as horas. É isso que o salmista está dizendo. Olha, eu quero que o Senhor me ensine, ensina-nos, porque no Senhor eu reconheço que eu tenho essas coisas, e quando eu reconheço a grandiosidade de Deus, a soberania de Deus na minha vida, quando a visão grandiosa de Deus na minha vida, ela é uma coisa nítida, a minha vida muda de rumo, muda de direção e muda de propósito. A minha direção, ela não é como aqueles que andam sem, como Jesus diz, ele olhava para o povo de Israel e via aquele povo que andava como se não tinha pastor, ou seja, andava pelos seus próprios, com as suas próprias intenções, sem saber para onde estava indo, andava onde o nariz apontava, como diz o ditado. Sem rumo. Mas quando eu reconheço a grandiosidade de Deus, o Espírito de Deus vai me apontar um rumo. A minha direção, ela se torna certa, e os meus propósitos também muda, porque não são mais propósito em busca de coisas efêmeras, em coisas passageiras, em coisas que vêm apenas para suprir as minhas necessidades cotidianas, mas elas passam a ter um valor maior, porque eu começo a buscar coisas perenes. O propósito meu é buscar coisas eternas. O meu propósito é buscar a bênção de Deus, não só as bênçãos materiais, mas a bênção de Deus que abrange todas as áreas da minha vida. O segundo ponto
que eu aprendo aqui, para que eu possa aproveitar bem o tempo, usar, contar sabiamente cada dia e administrar com fidelidade o uso do tempo e das oportunidades, é viver sobre uma perspectiva de fragilidade. Primeiro eu reconheço Deus na minha vida como o Todo-Poderoso, o Grandioso. Mas eu preciso também reconhecer a minha fragilidade. Lá nos versículos de 4 a 10, depois você faz uma leitura mais acurada sobre isso. O salmista vai dizer que a nossa vida é frágil, por isso breve. Acaba-se os anos como um conto ligeiro, que a nossa vida é frágil, por isso você precisa ser bem aproveitada. Ele vai dizendo umas coisas aqui, eu não vou ler todos os versos, mas ele deixa muito claro que ele era alguém que reconhecia a sua fragilidade. E reconhecer a nossa fragilidade, pessoal, é a coisa mais difícil. Porque quando eu não reconheço que eu sou frágil, que eu sou débil, que eu posso tudo, eu passo a viver querendo que a minha vontade seja feita sempre. Jesus, como já foi falado aqui nessa noite, o verdadeiro Deus, primeiro, ele não fez tudo o que as pessoas desejavam que ele fizesse. E talvez nem ele, e talvez não fez também tudo aquilo que ele desejava. Em um dos escritos dos evangelistas, ele vai dizer: a minha vontade, ou a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Mesmo Jesus, sendo 100% Deus, ele submete inteiramente a sua vida a Deus. Ele reconhece a sua fragilidade, pois ele também era humano. Lá no jardim do Getsemane, ele vai dizer: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo, faça a tua vontade. Eu reconhecer a minha fragilidade é dizer sempre: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Ao contrário do que muitos vão dizer: Senhor, faça isso para mim. Senhor, eu ordeno que o Senhor haja desta maneira. Aproveitar o tempo, usar com sabedoria, com fidelidade o uso do tempo e das oportunidades, é antes de tudo reconhecer a minha fragilidade, mas isso não impedirá que eu vença, porque o meu Deus é o Todo-Poderoso e Ele pode todas as coisas, e sendo a sua vontade, sendo para a sua glória, Ele irá fazer na minha e na sua vida, não tenha dúvida disso. Glória a Deus. Terceiro ponto que eu aprendo aqui nesse salmo, nesse texto, é que a minha vida só terá valor se eu viver uma perspectiva de que o verdadeiro significado da minha vida é Deus. Aí são os versos que lemos, do verso 12 ao 17, o salmista nos leva a focar nossa necessidade absoluta em Deus e no seu agir em nós. E ele usa aqui algumas expressões, não vou ler todo o texto, mas vamos sacar aqui algumas expressões que ele usa. Verso 12: ensina-nos. Nós percebemos aqui a humildade de quem reconhece que nada pode fazer sozinho
de quem quer realizar algo grande para um Deus grande e vê uma oportunidade no futuro. Essa igreja, ela está aproveitando uma oportunidade que Deus nos deu agora. Mas nós temos a convicção, se continuarmos pedindo para que Ele nos ensine, Ele irá nos levar muito mais além. Ele irá fazer coisa extraordinária. As almas vão render aos montões aos pés do Senhor. As famílias serão restauradas. As pessoas que estão presas pelos vícios, pelos laços do inimigo, elas serão libertas. A sua vida será abalada constantemente pelo poder do Espírito Santo. Precisamos colocar isso todos os dias da nossa vida. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Precisamos e queremos fazer algo para o Teu reino, mas ensina-nos, porque muitas das vezes a maneira que eu quero fazer não é a maneira correta. Verso 13 ele vai dizer: volta-te para nós. É um clamor. E a base do clamor é a compaixão de Deus. Quando a igreja clama, quando nós clamamos, a compaixão de Deus, ela opera na vida, na nossa vida e na vida da igreja. Sacia-nos, o verso 14, há uma sede de Deus, da sua benignidade. O dia a dia sem Deus é um dia sem sentido, você vive por viver, embora possa ter momentos de alegria, mas que são passageiros. Ao passo que a rotina, muita gente diz que a rotina é a pior coisa que tem que quebrar a rotina, né? Em alguns casos sim, mas a rotina com Deus, ela é leve e abençoadora. Você consegue viver todos os dias, como o pastor aqui já colocou, levantar, dobrar o joelho, mesmo que possa parecer rotina. Muita gente vai dizer: mas não faça isso, porque isso é ritualismo, isso é legalismo. Não, viva uma rotina com Deus, porque ela é leve e abençoadora. Quanto mais você vive essa rotina, mais abençoado você será, mais saciado você será, mais das bênçãos de Deus você irá desfrutar. Verso 15: alegra-nos. É um clamor por compensação de dias difíceis. Temos dias difíceis, mesmo sendo cristãos. Mas o salmista, nesse salmo oração, ele também inclui: alegra-nos, Senhor. Apareça a tua obra, verso 16. Deus precisa agir por nós com braço forte. É Ele que faz tudo por nosso intermédio. O que nós fizemos aqui, nesse pequeno espaço de tempo, o Jefinho já falou aqui brilhantemente, não foi através da nossa força, não foi através dos nossos recursos, mas Deus fez aparecer a sua obra em nós. Ele agiu por nosso intermédio. Aí você diz: mas eu passei e vi vocês trabalhando. Sim, foi nós, mas Ele que nos deu a força, Ele que nos deu o recurso. Foi a mão do Senhor que fez isso. Foi o nosso tema. Seja a tua graça sobre nós, e confirma, o verso 17, sem a graça de Deus, a vida não tem graça. O sorriso desaparece, a tristeza toma conta, o desespero bate, você fica sem saber o que fazer. Mas com a graça de Deus sobre nós,
Paulo disse: a tua graça me basta, Senhor. Talvez possa estar faltando tudo, mas se não faltar a graça de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da igreja, nós estaremos felizes. E não viveremos, como diz lá o compositor Tom Zé, alegria tem fim, não, tristeza tem fim, não, tristeza não tem fim, alegria sim. Isso não é a concepção do mundo. No nosso caso, é ao contrário. Alegria não tem fim, tristeza sim, porque Ele nos alegra, a sua graça sobre nós nos faz triunfar sobre todas as adversidades. E Ele diz: mas confirma, Senhor, as obras de nossas mãos. Sim, confirma as obras de nossas mãos. Que esse seja o nosso pedido, para que Ele nos ensine a cada dia, e que cada coisa, cada empreendimento que formos fazer, cada etapa que formos realizar, que a mão de Deus possa estar sobre nós, e que elas confirmem as obras de nossas mãos. Como eu posso aproveitar o tempo, usar com fidelidade o tempo e aproveitar as oportunidades? Tem algo que eu li, que eu achei muito interessante e queria compartilhar com vocês aqui. Não é uma receita, é um princípio, para que eu, na medida que eu for fazendo alguns desses passos aqui, eu vou lograr êxito na minha caminhada. Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 1, diz que há um tempo determinado para tudo. Então, se há um tempo determinado para tudo, cabe a mim, já fazendo essa oração e tomando posse dessa oração, pedindo para que Deus me ensine e para que Ele confirme as obras das minhas mãos, eu tenho que, a partir de agora, administrar o meu tempo, procurar dividir esse tempo. Então eu tenho que separar tempo para o trabalho, que é o preço do sucesso. Quer ter sucesso na vida? Trabalhe. Separe tempo para o trabalho. Separe o tempo para pensar, que é a fonte do poder. Quem pensa pode mais, porque ele faz as coisas com precisão. Ele consegue ir mais além, porque ele planejou, porque ele pensou, ele estruturou. Aí alguém vai dizer: mas você pensa, você estrutura, mas e os imprevistos? Não, você não tem que contar com imprevistos. Os imprevistos vão acontecer, mas isso não impede de você administrar o seu tempo. Separe tempo para divertir-se. É o segredo da juventude eterna. Olha para o Zé, olha para o pastor JB também, que é uma pessoa. O pastor JB também é uma pessoa aí bem, né? Os irmãos, o cristão de modo em geral, ele não pode ser. Há pessoas que são mais introvertidas. Não estou dizendo disso. O fato da pessoa estar séria, ter um semblante mais sério, não quer dizer que ela não seja alegre. Mas se você divertir, é claro que eu estou falando aqui em coisas respaldadas na Bíblia. Não estou dizendo para você divertir por divertir, procurar diversão à torto e à direito só para ter um momento ali de riso. Não é isso que eu estou dizendo. Separe tempo para ler, é a fonte da sabedoria. Separa tempo para fazer amizade, é o caminho da felicidade. Separe tempo para sonhar, é engatar o vagão numa estrela. Separe tempo para amar e ser amado, é o privilégio dos remidos.
Separe tempo para olhar à sua volta. O dia é muito curto para que sejamos egoístas. Olha da sua volta. Separe tempo para rir. É a música da alma. Mas, sobretudo, separe tempo para Deus. É o único investimento duradouro. Separe tempo para ofertar a Deus, como foi colocado aqui nessa noite. Ofereça o seu sacrifício, a sua oferta diária ao Senhor. Separe tempo. A nossa vida, na verdade, tudo que fizemos, todas essas outras coisas aqui, Deus tem que estar em primeiro lugar. Eu não estou dizendo que quando você separou tempo para o trabalho, para pensar, para ler, para amar, para sonhar, para rir, você tem que excluir Deus, não. Não é isso que eu estou dizendo. Em todas essas coisas, Deus tem que estar em primeiro lugar e tem que estar presente. Mas separe um tempo exclusivo para Ele. É só você e Ele. Não sei, entre no seu quarto, na condução, à noite, você, mesmo deitado, separe um tempo para estar a sós com Deus. Para encerrar, você pode ter uma vida abençoada. Você pode ser grandemente alcançado pela misericórdia, pela bondade e pela unção de Deus. E quando que isso acontece? Quando será o tempo de você viver o novo de Deus? Quando será o tempo que a oportunidade estará diante de ti? Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no verso 6 e no verso 2, ele diz: eis que agora é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. A salvação aqui é no sentido amplo de conquistas. É claro, a salvação maior é a salvação eterna, mas a salvação aqui hoje, agora, hoje é o dia aceitável. Hoje o Espírito de Deus está nos chamando para tomarmos posse de tudo aquilo que Ele tem para nós, de aproveitarmos as oportunidades, de aprendermos a administrar o nosso tempo e de vivermos com a mão de Deus confirmando as nossas obras. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Viva o melhor de Deus, o que Deus tem para você.